Boa noite, meus amigos! Estamos aqui em mais um dia de domingo e vamos fazer um vídeo especial de Dia dos Namorados. Tá bom, primeira pergunta. Quantos anos de casamento? Vai fazer 24 anos. Em novembro. Não era em junho, não? Não, novembro. Como foi que se conheceram? Tu conta ou eu conto? Pode contar, já que você morava lá. Eu estudava no internato e teve um dia em agosto, no mês de agosto, que ele foi visitar o primo dele e também o primo estava de formatura, era a formatura do primo. E como o primo também estudava nesse colégio, e ele foi para ver o primo e a gente acabou se vendo. O primo dele nos apresentou, o Fábio Robson é o nome dele. E ele nos apresentou e, enfim, nos conhecemos. Como está sendo os felizes para sempre? Felizes para sempre, como é que eu vou dizer? Lógico, seria ideal que fosse feliz todos os dias. Mas a gente sabe que numa relação, todos os dias ser feliz é um pouco complicado. Mas a gente torna isso verdade quando a gente se ama de verdade e que pode vir qualquer problema que acaba sendo superado. Então, felizes para sempre. Como foi estar na frente do pastor no dia do casamento? Tu ficou mais nervoso, né? Tu suava, frio. No Rio Grande do Sul, quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que no verão é extremo ou no inverno também é extremo. E como a gente casou no mês de novembro e estava muito quente, eu não sabia se eu estava suando tanto, transpirando tanto pelo nervosismo em si do casamento ou pelo meu suor em relação a aparecer no meu terno, porque estava muito quente, transpirei muito. Então, não é fácil, porque é uma data bonita, uma coisa que a gente sempre, quem está casando é uma data que é esperada. Então, tem o nervosismo, sim, do pastor, das pessoas, em si, como tu tá se portando, como tu tá sendo naquele momento para a pessoa que está chegando, que vai assumir um relacionamento que seria pro resto da vida. Então, é bom, é emocionante, casaria de novo. Bom, pra mim, o dia do casamento foi um dia bem especial, porque era uma decisão muito importante da minha vida que eu estava tomando naquele momento. De um certo modo, eu estava indo contra tudo e contra todos. A princípio, eu não tive apoio da minha família em relação ao nosso casamento. Foi um dia bem difícil para mim. Disseram para mim que eu ia chorar e eu disse: eu não vou chorar porque eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho certeza que Deus está comigo, está me guardando, está me protegendo e colocando dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, a melhor decisão que eu preciso tomar nesse momento. Então, foi um dia bastante emocionante, mas um dia bastante consciente também. Então, não teve choro, não teve arrependimentos, não teve parar para pensar, porque a minha decisão ela já tinha sido tomada há mais de um ano atrás. Como foi estar na frente dos sogros? Para mim, meu sogro e minha sogra, para mim, eles são pessoas muito, muito especiais que eu não senti medo, não senti. Pelo contrário, eu me sentia segura, me sentia bem, me sinto bem, ainda hoje. Mas você também estava na frente dos sogros. Na, na minha situação, quando foi de não entrar no casamento em si, como ela falou, foi meio complicado porque a gente não teve muito apoio da parte dela.
teve alguns detalhes, algumas coisas que agora nem entra em detalhe, mas um carinho grande pela sogra, tenho respeito pelo sogro. É isso. Já realizaram todos os sonhos que queriam de casados? Não. Ainda não. A minha filha está se formando na faculdade. A minha filha casou em novembro do ano passado. E isso para nós foi muito bom, porque querendo ou não, a gente acaba preparando eles, não para nós, mas para a vida e o rumo que eles estão levando. Eu tenho muito orgulho porque eu acho que é a coisa certa. Meu filho está na faculdade agora, está fazendo medicina veterinária, e é um orgulho para mim. Ele, para quem não sabe, ele é autista, e para chegar onde ele chegou, eu sei que não é fácil. Então, pelo exemplo de casa, pelo exemplo da gente, pelo apoio da gente e pelo esforço dele, então eu acho que está começando a se cumprir algumas coisas na vida da gente como casado, mas tem muita coisa ainda. Eu queria conhecer lugares que eu não conhecia, eu queria viajar com ela para lugares que ainda não viajei. Ainda não dá por certos detalhes da vida da gente que está acontecendo agora, que não era esperado, mas não temos muito o que fazer agora. Mas ainda tem bastante coisa assim que eu queria alcançar, almejar ainda com ela. Bom, eu sonho ainda levar meu esposo ao Rio de Janeiro para ele ver o Cristo Redentor. É um dos meus sonhos. Sonho em ter uma casa à beira-mar, uma casa de madeira. Pode ser ela com varanda todinha ao redor, eu e ele, para a gente terminar a vida. Nós nos prometemos isso, e quando namorados se prometem, a gente tem que fazer de tudo para cumprir essas promessas, né? Então isso faz parte do meu sonho, faz parte do que eu almejo um dia para mim e para nós dois. Quem sabe alguns netos aí posteriormente, não sei, né? O que mais? Ser uma pessoa bem sucedida nos meus negócios na internet, isso também é um sonho meu. Não quero abrir mão, nunca abro mão do que eu acredito, do que eu imagino que seja certo para mim, do que eu imagino que seja bom. E o nosso relacionamento como casal também sobrevive porque nenhum de nós dois abriu mão um do outro. Isso é importante. Para mim, isso é muito importante. Como foi ter 2 filhos? Como foi para você? Eu acredito que para qualquer casal, né, ter filhos é uma experiência única. Ainda mais quando um é completamente diferente do outro, né, em todos os sentidos. A Pamela veio primeiro, depois de 5 anos veio ele. Só que é só para quem tem, para saber o que é ter filhos. Então, eu aconselho, tem gente que diz que filhos atrapalha, que dificulta as coisas. Eu acredito que não acontece, não é bem assim. Na prática não é bem assim. Filho vem para somar, para completar, então tenho orgulho, nossa, amo demais a minha família. Bom, para mim ter 2 filhos, além no período da gravidez, obviamente, né, ter que carregar a barriga pesada. No início, bem no início, quando eles nasceram, assim, o meu coração se encheu de insegurança, de medo, muito medo, né? Muitas vezes eu pensei se eu estava sendo uma boa mãe, se eu estava desempenhando né, meu melhor papel, se eu ia conseguir realmente botar eles grandes do jeito que eles estão hoje, pessoas com valor, com princípios religiosos, né, também com sonhos e metas a serem alcançadas. Mas, por outro lado, hoje, olhando para trás, eu vejo que ter filhos é uma bênção. É uma bênção de Deus para a gente se aperfeiçoar cada dia mais, para a gente aprender a ser diferente. Às vezes a gente erra, e quando você vê o teu filho olhando para você, você diz assim, poxa vida,
né? O que foi que eu fiz? Vamos fazer diferente da próxima vez. Então, o primeiro erro que você cometeu, você fez. O segundo, você já pensa 2 vezes, porque você sabe que tem 2 olhinhos olhando para você, e com certeza absoluta o teu exemplo vai servir muito para construir o caráter desse serzinho que Deus te colocou na mão. E agora uma pergunta surpresa. Já pensando em voltar atrás, em algum momento, em cada decisão que já fizeram, em quantos anos de casamento mesmo? 24, vamos completar em novembro. Em 24 anos. Eu, em certas situações, voltaria atrás, mas não em relação à decisão do nosso casamento. Faria coisas assim diferente, tomaria decisões diferentes, mas se fosse para casar de novo, casaria de novo, com a mesma pessoa de novo, teria os mesmos filhos de novo. Então, hoje, se eu fosse lá atrás, escutasse mais alguma coisa da minha esposa, por exemplo, em fazer questão de guardar um dinheiro ou fazer negócios diferentes, hoje talvez nós estaríamos em situações também bem diferentes. Em questão de emprego, coisas que eu deixei passar, de repente, se eu aceitasse no passado, hoje eu estaria bem melhor. Então, é que assim, passa coisas, fica lições, e que se eu tivesse cabeça de hoje, com certeza, naquele tempo, muita coisa seria diferente. Mas em relação ao nosso casamento, eu não mudaria nada, não. Casaria de novo com a mesma pessoa, do mesmo jeito. Bom, eu já pensei sim em voltar atrás. Em descasar, em separar, em cada um pro seu lado, né? Tipo, dissolver tudo, acabar com tudo. Por outro lado, eu penso assim, ó, que Deus coloca na nossa vida não as pessoas certas para nós, para mim, nossa pessoa, a tampa da minha panela, não. Mas Deus coloca na nossa vida aquela pessoa que vai te aperfeiçoar a olhar para Deus de uma forma diferente, porque se Ele te coloca nas dificuldades, te permite passar por dificuldades, é porque o teu caráter precisa ser aperfeiçoado, o meu caráter precisa ser aperfeiçoado, ser mudado algumas coisas, né? Serem diferentes em mim, que se eu não passasse por aquela situação, eu não seria, eu não olharia, eu não veria dessa forma, né? Tem muitas vezes que a gente pede para Deus paciência e sem a gente passar pelas situações que você precisa ter paciência, você nunca vai ter paciência. Quando você pede para Deus para você ter amor, você nunca vai passar ter amor, você nunca vai entender o que é o amor de verdade se você não passar por situações em que às vezes você pensa que o outro não merece ser amado por você. Então eu penso que Deus me deu o meu esposo, o meu eterno namorado, para me ensinar muitas lições, assim como toda a minha família. Então, ao mesmo tempo que eu penso em voltar atrás, em dissolver, em acabar com tudo, eu paro para refletir e penso, não, foi Deus quem permitiu que eu vivesse tudo isso. Então, é hora de eu aceitar o que Deus deu para mim e fazer dessa situação a melhor possível, contando com a ajuda de Deus. Fim das perguntas, é só por isso. Obrigado por dedicar um pouquinho do tempo de vocês para esse meu pequeno trabalho, que ainda está em crescimento. E a gente fica por aqui. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e me ajude a ficar com 100 inscritos. É o sonho de todo youtuber, mas é pessoal esse sonho também. Tchau! Beijo!